Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Boa noite, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma EBD, a nossa Escola Bíblica Digital da Igreja Presbiteriana de Vila Linópolis. Meu nome é Lucas Bonin, eu sou o pastor licenciado aqui da igreja. Não se confundam com a minha camisa, não sou o reverendo Jeremias, tá? Eu sou o Lucas mesmo. Camisa só para poder ficar um pouquinho mais bonito aqui no vídeo. Bom, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Esse é um momento de estudo, um momento onde nós estaremos abrindo nossas Bíblias, estudando, crescendo em sabedoria e intimidade com Deus. Ainda não podemos estarmos juntos presencialmente, mas louvamos e agradecemos o nome do nosso Deus pela oportunidade que temos de, mesmo aqui virtualmente, podermos estudarmos e aprender. Então, que esses poucos minutos, mais minutos preciosos na presença do Senhor, possam ser momentos edificantes, abençoadores na sua vida, na minha vida. Bom, nós teremos um momento de cântico, e após esse momento de cântico, nós iremos então para o nosso estudo. Louvemos ao nosso Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom, irmãos, indo agora então para o nosso estudo, nós estamos estudando a primeira carta de João. Nós vamos entrar no versículos 16 até o versículo 18 do capítulo 3. Então abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, leremos os versículos 16 até o versículo 18. Tá? Pegue seu caderninho também para anotações. Se quiser escrever aqui embaixo nos comentários alguma pergunta, nós estaremos respondendo ao longo da semana ou no próximo vídeo. E mais uma vez, é um momento de estudo, um momento que eu convido a você a desligar de tudo em sua volta e realmente prestar atenção, se concentrar aqui nesses poucos minutos. Só lembrando, trazendo uma pequena revisão, essa é uma carta, e como uma carta, a dica que nós damos aos irmãos é lerem de uma vez esse texto. Então fica aí o desafio, são apenas 5 capítulos, né? É rapidinho, numa sentada os irmãos conseguem ler, e isso vai auxiliar e vai ajudar em muito na compreensão do texto, na absorção da mensagem dada pelo apóstolo João. Como toda carta, existe um destinatário, um remetente, o conteúdo, e como já dissemos aqui, o remetente, quem escreve a carta, é o apóstolo João, esse quando estava provavelmente na cidade de Éfeso, antes de ser preso e mandado à ilha de Patmos, e ele escreve para a igreja do Senhor Jesus, não por uma igreja numa determinada localidade, mas ele está escrevendo para uma igreja de maneira geral, porque o seu conteúdo, ela tem como objetivo dessa carta, ele tem como objetivo nessa carta, exortar a igreja a prestar atenção e tomar cuidado com os falsos mestres que estavam surgindo, né? Uma nova doutrina, uma nova heresia chamada gnosticismo. E o gnosticismo, ele vinha na ideia de que a matéria, o corpo era mal e o espírito é bom. Para eles, a salvação vinha através de um conhecimento, de uma alta revelação, esse gnosis, aonde a pessoa tinha uma percepção elevada de tudo, né? Então, e eles negavam a humanidade do Senhor Jesus. É por isso que já no começo da carta o apóstolo João começa dizendo que o evangelho é daqueles que eles viram com os próprios olhos, que eles apalparam com as próprias mãos, a fim de mostrar que o Senhor Jesus veio em carne, veio também, Deus, Jesus é carne, 100% homem e 100% Deus Espírito. Isso é extremamente importante, e essa heresia tem um problema, porque se Jesus ele não veio como homem, ele não poderia, se ele fosse só espírito, ele não poderia ser crucificado, e se Jesus não foi crucificado, então os nossos pecados não foram ali perdoados, sanados na cruz. Então João ele tenta combater essa heresia, e ao longo da carta ele vem colocando testes para que a igreja possa olhar, enxergar naquelas pessoas que estavam ensinando, a fim de reconhecer se eles eram realmente autênticos cristãos, se eles eram realmente pessoas inspiradas por Deus, enviadas por Deus, ou se eram pessoas falsos mestres com más intenções, a fim de desviar as pessoas do caminho. E quando a gente chega aqui no capítulo 3, o apóstolo João ele vai fazer uma diferença, ele vai tratar muito com relação ao amor. E como nós dissemos, né, e para o apóstolo João, o amor, ele é a prova master, ele é o teste mais importante a fim de enxergar e distinguir se esse falso, se é uma pessoa, um crente verdadeiro ou um falso crente. E esses ensinos também são importantes para nós, igreja de hoje, por 2 motivos. Primeiro motivo, a fim de reconhecer se as pessoas que nós temos ouvido, se as pessoas que nós temos seguido são pessoas que estão alinhadas com o Evangelho, ou se são falsos mestres, e também para reconhecermos em nós se nós estamos no caminho verdadeiro. Aliás, o tema de hoje vai ser uma aula bem curta e simples, mas uma aula muito importante e uma aula muito pesada para mim, sabe? Por questão da gente realmente repensar algumas coisas.
Então, nós vimos na aula passada o contraste do amor, o ensino do amor de Deus com o mundo. E esse principal contraste é que em Deus existe o amor e no mundo existe o ódio. E o apóstolo João traz como exemplo, então, Caim, lá no livro do Gênesis, filho de Adão e Eva, como ele não pertencia a Deus, as suas atitudes eram atitudes de ódio, e ele veio assassinar o seu irmão. Então, hoje, nós vamos falar não mais agora das características, o que separa o amor do ódio, mas nós vamos falar da demonstração do amor, algo um pouquinho mais prático. Então, para a leitura do nosso texto, é 1 João, capítulo 3, dos versículos 16 ao versículo 18. Diz assim o texto: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Bom, o apóstolo João aqui, então, ele está falando com relação ao amor. E a primeira coisa que nós precisamos entender já no versículo 16 é o que é o amor. E o apóstolo João vai dizer que o amor, ele é o sacrifício. O amor não é um sentimento, o amor não é algo que a gente vê em filmes, novelas, em séries, mas o amor é uma renúncia. Olha o que ele está dizendo. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, o amor, ele é uma atitude de renúncia. É uma atitude pelo qual eu abro mão da minha vida e dou a minha vida pelo meu irmão, do mesmo jeito que o Senhor Jesus Cristo abriu a mão de sua vida por nós. É interessante, então, que agora nesses versículos, João vai vir para uma parte mais prática, ele vai sair dessa questão do ódio e vai trazer uma questão mais prática, a questão do amor. Se antes, na aula passada, nos versículos anteriores, nós vemos que o ódio leva na morte do próximo, agora nós vemos que o amor, ele resulta em darmos a nossa vida ao próximo. Se no ódio eu tiro algo de alguém próximo de mim, se eu tiro algo do meu irmão, no amor agora eu entrego algo para o meu irmão. E é maravilhoso pensar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não nos entregou algo qualquer. Ele não nos deu pouca coisa. O Senhor Jesus, ele nos deu a sua vida. Sim, nós há poucos dias atrás comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. E a ressurreição de Cristo nos garante vida. Vida que na própria palavra do Senhor Jesus é uma vida que é abundante, uma vida que transborda, uma vida que não é segundo o mundo, uma vida vazia, onde a gente fica o tempo inteiro correndo atrás de coisas para saciar o nosso coração. A vida que o Senhor Jesus nos oferece é uma vida completa, uma vida abundante, uma vida que faz sentido. E do mesmo jeito que o Senhor Jesus, ele renuncia a sua vida por amor de você, por amor de mim, nós somos chamados também a entregarmos a nossa vida pelos nossos irmãos. Somos chamados para amar os nossos irmãos. Veja bem que entregar a vida aqui, não no sentido realmente de tirar a nossa vida e dar, porque o Senhor Jesus já fez isso de uma maneira vicária, ele fez isso num sacrifício real para poder perdoar os nossos pecados. Aqui o sentido que nós devemos entregar a nossa vida ao nosso próximo, ao nosso irmão, é com relação ao nosso serviço, é com relação ao nosso cuidado para o outro. E aqui a gente entra então no segundo versículo, versículo 17, com relação a essa parte prática, a questão da compaixão, em olhar ao próximo e ter compaixão, ter misericórdia com ele. O apóstolo João vai dizer no versículo 17, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus?
É interessante que o apóstolo João, então, ele está fazendo uma pergunta retórica, uma pergunta extremamente importante, e é aqui que eu falo para os irmãos que é um assunto um pouco pesado. Veja bem que o apóstolo João está dizendo que o nosso amor ele é demonstrado ao nosso irmão através do nosso cuidado, através do nosso serviço. Se no versículo 16 o apóstolo João ele usa de uma maneira geral, dizendo que nós devemos amar aos nossos irmãos no plural, agora aqui ele usa a palavra no singular, de ajudar o nosso irmão, aquele que não ajuda o irmão no singular. Isso é proposital por quê? Porque muitas vezes é muito fácil amarmos os nossos irmãos, servir aos irmãos, mas é extremamente difícil ajudar o irmão. Muitas vezes o amor a todos nos atrapalha no ajudar um indivíduo. E é isso que o apóstolo João aqui está dizendo. É interessante que a questão do serviço, a questão dos recursos é muito importante, porque ele está dizendo o seguinte, olha, se eu vejo um irmão passando necessidade e eu não ajudá-lo, o amor de Deus não está em mim. Porque o amor ele deve ser algo dado, ele deve ser algo manifestado. Nós não podemos amar simplesmente com palavras, como nós vamos dizer daqui um pouquinho, mas o nosso amor deve ser manifestado em atitudes. Porque é isso que o Senhor Jesus fez por nós. O Senhor Jesus ele não ficou lá em cima, em toda a sua glória, olhando para nós e dizendo eu te amo e fazendo coraçãozinho. Pelo contrário, o Senhor Jesus ele abre mão da sua glória, ele veio ao mundo como homem e vive entre nós e dá a sua vida, ele tem atitudes. Por isso que nós não dissemos no começo que o amor não é um sentimento, mas é uma atitude de renúncia. E hoje o mundo, ele nos sufoca no nosso individualismo. O mundo nos ensina que nós devemos ser egoístas. Eu já tenho, né, o que o mundo ensina, nós já temos muitos problemas e o problema do outro é o problema dele. Eu não posso ficar perdendo tempo com o problema do outro. O mundo nos ensina cada vez mais a nos fecharmos em casas, a levantarmos paredes altas, a fim de não enxergar a necessidade do outro. Muitas vezes nós estamos tão preocupados na nossa igreja em fazer programações, em cumprir uma agenda, e não olhamos para a necessidade das pessoas do nosso bairro, da nossa cidade. E aí existe um problema. O amor ele deve ser manifestado numa atitude. E é interessante que o apóstolo João está dizendo que nós devemos ajudar, servir, cuidar do outro, não para alcançar a salvação. Porque se fosse para alcançar a salvação, então a salvação não seria um meio de graça, ela seria algo conquistado, e nós não cremos nisso. E a palavra de Deus não ensina nisso. A palavra de Deus ensina que a salvação é graça. Nós não fizemos nada para merecermos. É pela misericórdia de Deus. E a marca de quem é salvo, e a marca de quem recebeu a salvação, está no amor, no cuidado ao próximo. É por isso que o apóstolo João está dizendo, ora, se eu tenho condições e não ajudo, será que então o amor de Deus permanece em mim? Se a pessoa tem condições e não ajuda o próximo, será que ela realmente teve uma vida transformada por Cristo Jesus? E nós precisamos parar e pensar um pouco. Precisamos pensar porque quantas vezes nós não ajudamos o outro, não. E ajudar aqui é muito mais do que uma atitude isolada. O ajudar aqui é realmente mudar a vida do outro. É fazer algo para que o outro possa sair da situação de desespero. E lembrando que nós somos chamados para amar todas as pessoas. Não só amar aqueles próximos de nós, mas também amar os nossos inimigos. Nós somos chamados para representarmos o Senhor Jesus aqui na terra e as nossas atitudes devem demonstrar e revelar o amor de Deus para essas pessoas, para aqueles que estão perdidos. Muitas vezes nós não temos nem ajudado nossos irmãos da fé, quanto mais ajudado aqueles que não professam o mesmo conhecimento de nós. Como dissemos há poucas semanas atrás, há 2 semanas atrás, nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Porém, se nós sairmos proclamando que Jesus vive, sem dar testemunho e atitudes que demonstram que o Senhor Jesus vive, a nossa pregação é vazia.
Assim como a fé, né, o Tiago vai dizer que a fé ela precisa ter obras para ser comprovado, o amor também precisa ter obras. Não adianta simplesmente eu dizer que eu amo meu irmão se as minhas atitudes não são atitudes de amor. Mais uma vez, nós não amamos, nós não ajudamos para alcançar a salvação. Nós amamos e ajudamos porque nós somos salvos, porque nós tivemos uma vida de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, agora que nós já falamos que o amor é demonstrado em compaixão, em ajudar, em abrir mão dos nossos recursos em favor do outro, nós precisamos entender que o amor ele é demonstrado por ação. Olha o que diz o versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas amemos de fato e de verdade. Como nós dissemos, o Senhor Jesus, ele não ficou lá no seu trono, no céu, em toda a sua glória, olhando para nós e fazendo coraçãozinho e mandando beijinho. Não. O Senhor Jesus, ele abriu mão de tudo aquilo e viveu na prática. Ele entregou a sua vida por nós. E é isso que nós precisamos fazer. Não adianta nada nós pregarmos o amor se as nossas atitudes não revelarem o amor. Não adianta nós falarmos com palavras que nós amamos o nosso irmão se nós não ajudarmos o nosso irmão. Não adianta nada nós falarmos, olha, eu vou orar por você, e nós não entregarmos um prato de comida ou ajudarmos em alguma coisa. Vivemos dias difíceis, vivemos dias complicados, e esses dias difíceis e dias complicados são uma grande oportunidade para nós aprendermos sobre o servir o outro. Quantas pessoas próximas de nós estão passando necessidade porque perderam seu emprego nessa pandemia? Quantas pessoas estão passando necessidade? E nós muitas vezes nós não estamos olhando ou olhamos e fingimos que não vemos. É tempo, meus irmãos, de realmente praticarmos isso. É tempo realmente de entendermos que os recursos confiados a nós, o local que você trabalha, o salário que você recebe, não é à toa. Mas existe um propósito, e o propósito é que através disso você possa usar esses recursos para ajudar, para abençoar, para servir outras pessoas. Esse é o chamado. A igreja ela é chamada para isso. Quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas a Deus, nós estamos dando a possibilidade da igreja física, a igreja estrutura denominacional, a abençoar outras pessoas. Quando os irmãos ajudam com cestas básicas, com alimentos, é a maneira que nós temos como igreja do Senhor Jesus abençoarmos e demonstrarmos o amor de Deus para aquelas pessoas que passam necessidade. Como eu disse, são palavras duras que nos fazem pensar. Palavras que muitas vezes nos deixam tumultuados, nos deixam preocupados. Porque muitas vezes, se nós tivermos na intimidade com Deus e fizermos uma análise, uma autoanálise de nós vamos perceber que muitas vezes nós não temos ajudado. Muitas vezes nós temos virado a cara. Muitas vezes nós temos fechado os vidros em vez de demonstrarmos amor, em vez de ajudarmos o necessitado. Veja bem que é necessário ter sabedoria. Não é sair fazendo boas obras que alimentam o nosso coração. Deixa eu dar um exemplo disso. Quando eu era adolescente, eu morava em Brasília, e eu e uns amigos nós fazíamos aula de música. E nós estávamos saindo ali da escola de música, indo para casa, nós íamos pegar o ônibus para voltar para casa, e de repente encontramos no caminho um mendigo, um morador de rua. E nós ali fizemos uma vaquinha, juntamos umas moedas e demos ali para aquele homem, e aquilo encheu o nosso coração, e fizemos um propósito entre nós. Toda vez que nós encontrarmos alguém, nós vamos ajudar. Só que quando nós subimos a rua e viramos, tinha pelo menos umas 15 pessoas ali sentadas. Nós não tínhamos dinheiro para isso. Veja bem que não são ações isoladas que nós somos chamados, mas precisamos fazer ações que realmente fazem a diferença. E essas ações só vão acontecer a partir do momento que nós estivermos em intimidade com Deus. As boas obras, elas acontecem quando essas obras são feitas, guiadas pelo nosso Senhor. Se nós não tivermos intimidade, se nós não tivermos
comunhão com Deus. Essas obras que fazemos só são fruto do nosso coração pecaminoso. Mas quando nós tivermos intimidade com Deus, Ele vai nos dar sabedoria para agirmos da melhor maneira, para agirmos do melhor jeito, a fim que possamos resgatar e salvar pessoas. Salvar pessoas de situações difíceis. E também sermos usados para que através do nosso serviço, da nossa demonstração do amor, a pessoa possa conhecer o Senhor Jesus. Sim. Ai, Lucas, eu tenho falhado nisso. Tudo bem. Essa é a hora então de pedir perdão. Como nós já dissemos lá no capítulo 1, quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, quando nós entendemos, opa, isso aqui eu estou falhando, e eu confesso a Deus, o nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esta é a hora de realmente, se estamos falhando nisso, precisamos mudar. É por isso que o apóstolo João coloca esses testes. São testes para a igreja entender, reconhecer falsos mestres, mas também são testes para que a igreja possa olhar para dentro de si e ver se ela está ainda firme no propósito, na palavra de Deus no Evangelho. Precisamos ser uma igreja que anuncie do amor. Precisamos ser uma igreja mais preocupada com pessoas do que com estrutura, com bens materiais. E a minha oração é que a nossa igreja, a igreja de Viralinópolis, possa ser uma igreja reconhecida, uma igreja confundida com o Senhor Jesus. Que as pessoas, quando falarem da igreja de Viralinópolis, possam falar a igreja que parece com o Senhor Jesus. Que você, de qualquer igreja que você está nos assistindo, que você também possa ser confundido com o Senhor Jesus, com as suas obras. Sim, nós somos chamados para amar. Como nós dissemos, o amor, ele tem que ser uma abnegação. Como o Senhor Jesus entregou a sua vida, nós também somos chamados a entregar a nossa vida para o próximo. Segundo, entregar a nossa vida é serviço, é cuidado, é entender que os recursos que temos, eles são dados por Deus para nós, para que possamos abençoar, ajudar outras pessoas. E precisamos fazer isso de verdade, não somente com palavras. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos realmente viver no amor, que possamos realmente compartilhar, ser o amor na vida de tantas pessoas que estão perdidas por aí. Quero orar com você, feche os seus olhos. Pai, muito obrigado a Deus por esse dia, por esse momento de estudo da palavra. Esses 3 versículos, texto pequeno, mas um texto tão importante, um texto que realmente nos tira da nossa zona de conforto. E nós te louvamos por isso. Te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós não temos amado nossos irmãos da maneira correta. Muitas vezes nós não estamos preocupados em ajudar, em servir. Muitas vezes nós só estamos querendo ser servidos. Muitas vezes nós só estamos querendo que tudo gire em nosso redor. Nos perdoe por isso. Senhor, nos capacite, abra os nossos olhos para que possamos enxergar, nos dê sabedoria para usar os nossos recursos que o Senhor tem confiado em nós, para abençoar pessoas que passam por necessidades. Nos ajude, ó Deus, para fazermos diferença no meio que nós estamos. Que a nossa igreja possa ser uma igreja caracterizada, confundida com o Senhor Jesus. Uma igreja de amor. Essa é a oração que faço em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.